Bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus. O nosso culto a Deus, basicamente, é conversar, estudar sobre a revelação de Deus. Conhecer melhor Deus, conhecer melhor o que a revelação também em Jesus, não é? Também quer dizer, a revelação em Jesus, pronto, vamos fechar em Jesus, não é? Nos fala, nos ensina sobre Deus. Não aquele Deus de Moisés, mas o Deus de Jesus, tá bom? Então é isso que a gente tem feito, cultuando e tentando entender, não é, o texto bíblico, o que seja do homem, o que é da compreensão do homem e o que é da revelação de Deus no texto bíblico. E aí a gente está no Salmo, né? Nós estamos agora no Salmo 3 e estamos na segunda parte do Salmo 3. Vamos ver lá, tá? Então aqui está o Salmo, a segunda parte. A segunda parte diz o seguinte, olha aqui. Diz assim: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentava. Eu não temerei, ainda que sejam 10.000 pessoas que se ponham contra mim. Deixa-me dar uma... Pronto, ok. Esse aí nós conversamos ontem. Vamos aqui para o Salmo 4, é onde nós estamos agora. Salmo 4. E no Salmo 4, então, a gente tem o título que é Confiança em Deus na Angústia. Tá? A confiança de Deus, em Deus na angústia. Salmo de Davi, e a gente explicou sobre como é que isso significa, né, no texto dos Salmos, o que é que significa salmo de, né? A gente falou isso ontem, ou seja, pode ser salmo escrito por Davi, salmo escrito para Davi, salmo escrito em nome de Davi, por ordem de Davi. Então há uma série de circunstâncias que podem ser entendidos como este Salmo de Davi, né? E aí diz assim, para o regente com instrumentos de cordas. Como o Salmo era um hino para adoração, então aí está alguma orientação para como ser cantado este hino. Então vamos ver aqui. Aí diz assim o salmista, quando eu clamar, ouve-me, ó Deus, de minha justiça. Na angústia, tu me alivias. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando torneis minha glória em infâmia e amareis as coisas vis? Até quando buscareis a mentira? Sabei que o Senhor separou para si aquele que é fiel. O Senhor ouvirá quando a ele eu clamar. Quando estiverdes perturbados, não pequeis. Meditai em vosso coração sobre a vossa cama e fazeis silêncio. Né? Então, este é o versículos de 1 a 4 do Salmo 4. Vamos analisar, já vimos aí de cara alguns aspectos que têm muito a ver com Deus e alguns aspectos que, olhem, está longe, né, de serem coerentes com o ensino de Jesus. Então vamos analisar alguns aspectos. Aí diz assim, vamos ver aqui, né, entre as muitas coerências com Jesus, aí aqui só tem uma que foi colocada, tá? Quando em sofrimento, descansem, fiquem em silêncio. Essa é a orientação que o salmista dá. Olha, esse descansar fala muito e tem tudo a ver com Jesus. Quando estiver em sofrimento, descanse, porque isso é fruto, é resultado da confiança, da fé. Tá? Aí ele continua, isso tem a ver com Jesus, pois quem descansa não fica em clamores desesperados. Confia que o Senhor sabe da causa, do efeito e de como aliviar dos efeitos. Agora, quanto mais eu confio em Deus, menos desespero eu tenho. E quanto menos desespero eu tenho, menos clamores eu faço. Eu até esqueço.
Olha, quanto mais eu confio em Deus, mais eu descanso, mais eu esqueço, porque eu sei que Ele está no controle, que Ele está cuidando, né? Ao contrário dessa confiança, é aquela pessoa angustiada, aquela pessoa que vive o tempo todo clamando: meu Deus, por favor, meu Senhor, não esqueça de mim, Senhor, olha, eu estou sofrendo. Esse não está descansando, esse não confia, entendeu? Então, nesse aspecto aí, o salmista está coerente com o ensino de Jesus, né? Agora vamos ver aqui, entre as incoerências com Jesus, entre as incoerências que está no texto, aí a gente encontra aqui o seguinte. Primeiro, quando eu clamar, Senhor, ouve-me. O salmista falando, ora, Senhor, ora, né? Quando eu clamar, ouve-me, no sentido assim, olhe, sua obrigação é me ouvir. Eu preciso que você me ouça, né? O salmista está apelando ao Senhor, considerando que precisa fazer isto para ser ouvido por Deus, né? É semelhante ao Deus do paganismo, que é a ideia de um Deus de braço cruzado, que ele só age se você, olhe, implorar muito. Aí é que ele vai agir, senão ele não faz a mínima por você. Esse não é o Deus de Jesus, né? Esse não tem nada a ver com o Deus que Jesus Cristo foi, viveu e ensinou. Segundo, ele diz assim no Salmo, ouve minha oração, Senhor. Mais um apelo angustiante, considerando que Deus estava sem dar atenção aos seus apelos, às suas necessidades. Isso não tem nada a ver com Jesus. Isso não casa com o ensino bíblico. Não casa, não é coerente com o exemplo e o ensino de Jesus. Isso aí não tem nada de cristianismo. Isso aí não tem nada de inspiração, esse desespero do salmista. Terceiro, até quando desprezarás minha glória? Isso aqui é como se Deus estivesse cobrando, das pessoas. Como sendo Deus chateado com a rebeldia do mundo e demonstrando dúvida quanto ao tempo em que isto iria continuar. Esse não é o Deus de Jesus. Primeiro, ele sabe de todas as coisas, de todos, não precisa ficar perguntando. Segundo, ele não fica irritado com o pecador. Ele não fica chateado. Por que não fica chateado e irritado? Porque Deus é o máximo do amor em relação a nós. E o máximo do amor é muito mais, vamos dizer assim, muito mais do que 1 Coríntios capítulo 13. Tudo suporta, não se angustia, não se chateia, compreende, etc, etc. O amor de Deus para conosco, com todo ser humano, é muito maior do que aquilo que está mencionado em 1 Coríntios 13, que Paulo, dentro das suas limitações, foi muito bem nas explicações do que seja esse amor agape, esse amor, que é o amor que Deus planta no coração da gente, para a gente viver em relação a gente e em relação às outras pessoas. Então vamos ver aqui. Deus, então, não tem sentido essa ideia de Deus estar chateado, zangado com o mundo, porque o mundo não é do jeito que ele gostaria. O mundo não faz ou não fazia nada daquilo que ele intentava, a vontade dele. Tá? Deus não se ira, não se enraivece com isso. 4. Até quando amareis as coisas vãs? Novamente Deus questionando o mundo. Aqui veja, novamente, Deus assustado com o comportamento das pessoas no mundo que trocam ele por coisas vãs e até perigosas a elas mesmas, perigosas eternamente. Então, mais uma vez, Deus
decepcionado, Deus entristecido, Deus enraivecido, e isso não tem nada a ver com o Deus ensinado por Jesus. Não há coerência nisso. Isso aí não tem revelação de Deus, apesar que tem a boa intenção do salmista, mas não tem a revelação de Deus, tá? Por que não tem? Porque não é coerente com o ensino de Jesus. Quinto, Deus separou para si quem é fiel. Opa! Deus, isso aqui é próprio do espírito prepotente, né, do judaísmo. Então veja, Deus separou para si quem é fiel. Não é assim. Deus ama a todo mundo sem exceção. E isto impede que ele escolha uns e despreze outros, que prefira uns e não a outros. Né? A gente tem lembrado aqui que Deus ama, né? Deus ama, quais são os termos que a gente tem lembrado? Deus ama igualmente todas as pessoas e ama com equidade aqueles que mais precisam, aqueles mais distantes, aqueles que usufruem menos desse amor. Ele tem uma atenção especial para com essas pessoas e inclui esses daí. Então o salmista está muito longe de entender a respeito de Deus, né? Deus não escolheu para si uns e desprezou outros. Não. Deus ama e escolhe para si todos, sem exceção. Ele ama a todos. Entendeu? O que mais? Aqui o sexto item. O Senhor ouvirá quando a ele eu clamar. O Senhor ouvirá quando eu clamar. E ele não ouve as minhas orações normais, não. Eu preciso clamar. Ele é surdo. Ele é indiferente. Ele é o quê? Eu preciso clamar para ele ouvir, né? Então veja, o Senhor ouve até quem não ora, até quem nem percebe que precisa orar. Quanto mais confiamos nisso, menos clamamos, menos nos angustiamos sobre os problemas nesta vida e na vida existencial. Tá bom? Então essa confiança faz a enorme diferença. E a gente precisa estar atentos a isso. Tá bom? Muito bem. Vamos aqui agora para... Esse aqui é os versículos de 1 a 6, tá? Desculpe, de 1 a 4. De 1 a 4 do Salmo 4. E a gente então, na sequência, amanhã, com fé em Deus, a gente conversa sobre a segunda parte do Salmo 4. Então vamos aqui aos nossos motivos de oração para hoje. Então vamos aqui, hoje é sábado, então vamos aos motivos que temos. Começa aqui, olha, agradecemos por ele ter misericórdia de todos, sem exceção. Misericórdia de todos. Olha que coisa linda. É aí que a gente entra. A gente não tem nada para ele ter misericórdia para a gente, então como ele tem misericórdia com todos, aí a gente sai ganhando também. Maravilha. Esse é Deus. Esse é o Deus de Jesus. Não aquele Deus de Moisés. Né? O Deus de Moisés era olho por olho, dente por dente. O Deus de Jesus não. É diferente. É amor. Entendeu? Então, muito bem. Agradecemos por nos usar para o bem uns dos outros. Mesmo quando a gente não quer, muitas vezes a gente termina sendo bênção para outras pessoas, né? Agradecemos por nos fazer abençoadores a outras pessoas. Sermos bênçãos, anjos na vida de pessoas. A gente louva a Deus por isso. Agradecemos também pelos que cultuam conosco sempre. Cultuam conosco sempre. Pelos aniversariantes de hoje, agradecemos também pelos cuidados com enfermos e desprotegidos. Agradecemos também pelos anjos, minha lista de oração também. Eu tenho uma lista que eu oro, muita gente,
né? E hoje é o dia de orar por aqueles que terminam com que as iniciais dos seus nomes é TUVWXYZ, as últimas letras do alfabeto. Hoje é o dia de orar por esses queridos. Pedimos, por favor, nos faça mais sal e luz do mundo, para todo mundo. Também pedimos, por favor, tira todos os nossos defeitos contra pessoas. É o nosso pedido. Pedimos, por favor, nos faça acolher todo mundo ao nosso redor. Que a gente aprenda cada vez mais com Jesus a acolher pessoas do jeito que elas são. E pedimos, por favor, que nossa maneira de ser não atrapalhe conversões, pessoas encontrarem Jesus, encontrarem a salvação, digamos assim, tá? E pedimos também, faça-nos protetores dos desprotegidos sociais. Não somos a maior religião do mundo? Se a gente usasse isso para ser protetor dos desprotegidos. Se a gente fizesse isso. Esse mundo era outra coisa, né? E pedimos também, faça-nos amigos dos que sofrem violências, tá? Que a gente tenha amizade, carinho por essas pessoas que sofrem violência e que a gente pode, de alguma forma, aliviar o problema deles ou participar da luta deles e etc. Tá bom? Então, a gente agradece, obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos tudo isto. Amém. Muito bem.